Vamos abrir segunda epístola do apóstolo João. Graças a Deus pela comunhão dos santos. Tão precioso estarmos juntos, né? Fabrício iniciou lendo Daniel 3, aquela passagem dos 3 servos do Senhor que não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. E depois Nabucodonosor, ele reconheceu a grandeza e a soberania do Senhor, né? E eu me lembrava que quando eu era jovem, um pregador que estudava a palavra disse que naquele período, naquela província ali, eram cerca de 100 mil judeus. E apenas 3 se posicionaram pelo Senhor. E por causa do testemunho daqueles 3, Deus interviu na história e mudou o curso da história. Então, assim, não importa se a multidão se apostata ou segue de outra maneira. Nós temos um chamamento de sermos fiéis ao Senhor até o fim. Mesmo que você passe no meio da fornalha, né? Igual eles passaram na fornalha, mas o Senhor está presente. Diz que Nabucodonosor ficou admirado porque jogaram 3 amarrados dentro da fornalha e eles viram 4. E o 4º era semelhante ao Filho de Deus. E eles estavam passeando porque na fornalha a única coisa que se queimou foram as amarras que amarravam eles. Só isso que se queimou. Então, quando o Senhor nos permite passar pela tribulação, a única coisa que queima são as coisas que nos oprimem, né? E o Senhor nos permite para purificar. Então, muitas das vezes trilharemos por caminhos solitários, mas o Senhor nunca nos abandona. E no final do primeiro século, como nós temos estudado vários pontos das epístolas e do Evangelho de João, e mencionamos alguma coisa do Apocalipse, por muito tempo, um período muito obscuro, João esteve sozinho na ilha de Patmos, né? E foi lá que ele recebeu a revelação do Apocalipse. E depois que João foi solto, ele vai para a cidade de Éfeso, onde Paulo trabalhou uns 30 anos antes, e através dali, da sua base de comunhão, ele encorajava os irmãos das igrejas da Ásia Menor, e ali ele escreveu as suas cartas. Então, que coisa preciosa. E aqui nós encontramos a segunda epístola de João, nós vamos ler e procurar comentar com a mesma simplicidade que João escreveu, né? Diz assim: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, as quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em amor e em verdade. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho, como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda
tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espere ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos da tua irmã, a eleita. Amém. Senhor, nós pedimos a tua bênção, que o Senhor abra os nossos olhos para compreender e ver as maravilhas da tua palavra, sobretudo que possamos ver o amor do Senhor por detrás da tua palavra. Ah, Senhor, nós carecemos ser alimentados por ti. Por isso nós oramos e entregamos esse tempo de comunhão nas tuas mãos, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Nós já vimos de outras vezes que João está no final do primeiro século e era um tempo hostil. A primeira geração da igreja, digamos nos primeiros 30 anos, ela sofreu aquela perseguição de cunho religioso, porque o judaísmo perseguia o cristianismo puro e simples. Saulo era como aquela ponta da lança do judaísmo que perseguiu a igreja e assolou a igreja, e nós encontramos isso no capítulo 8 de Atos. Como ele perseguia os santos, arrastava homens e mulheres e os encerrava na prisão. Até que ele encontrou o Senhor no caminho de Damasco, na verdade o Senhor o encontrou. Mas logo em seguida, você chega no capítulo 12 de Atos, você vê que Tiago foi preso e ele foi sacrificado e ele foi o primeiro mártir entre os apóstolos. Estevão foi o primeiro mártir da igreja e Tiago, um dos 12, e também um dos 3, ele foi sacrificado por Herodes ao fio da espada e Pedro também foi preso. Então nós temos, além da perseguição religiosa pelo judaísmo, nós temos uma perseguição do governo de Roma, do Império Romano. No primeiro aspecto, você tem um conflito na mente e um conflito doutrinário. No segundo aspecto, você tem um conflito político que, se as pessoas não se rendessem à obediência ao Império Romano, então seu corpo era dilacerado, eles eram martirizados, eles eram perseguidos. É muito terrível o que aconteceu nesse período da igreja, quando, por exemplo, foi inaugurado o Coliseu Romano. Conta-se que cerca de 10.000 cristãos foram sacrificados nos jogos daquela arena, muitos foram incendiados, jogados às bestas feras. Era um tempo terrível, né? E muitos dos irmãos foram assassinados e martirizados já naquele período. É uma coisa terrível, porque Roma também foi incendiado lá pelo ano 63, 64 depois de Cristo. Foi nesse período que Pedro morre de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado por Nero. Então era um período de perseguição hostil. Mas depois, então, um período, vamos dizer, de menos perseguição aos judeus, mas você encontra João nesse período terceiro, vamos dizer, da terceira geração, que de certa forma ele estava na ilha de Patmos por causa do testemunho do Senhor e da palavra de Deus. E agora João fala que muitos saíram entre eles porque eles deram lugar a um espírito do anticristo e o que o anticristo viria. Então agora você tem na terceira geração um nível mais conturbado, mais sutil, que já não era uma perseguição religiosa, nem uma perseguição política. Era uma hostilidade, uma apostasia espiritual. E muitos se perderam por espíritos enganadores. Então agora João está indo embora, como nós já vimos, todos os seus colegas já haviam morrido, só ficou ele. E ele agora está olhando o cenário do final do primeiro século. Temos o gnosticismo, que era uma mistura de cultura judaica com vários aspectos religiosos, de culto aos anjos, de experiências sobrenaturais, muito misticismo. E que coisa terrível era aquele período, que esse movimento religioso de levar as pessoas a um conhecimento mais profundo, mais misterioso, mais enigmático, mais alegórico,
e sair da simplicidade de Cristo e do Evangelho. Tinha arrastado muitas pessoas. Alguns gnósticos, eles apresentavam que Jesus não era Deus, que o Espírito de Deus veio sobre aquele homem Jesus lá no batismo, mas que na hora da cruz ele saiu. Ele era simplesmente um homem. Então eles negavam a divindade de Jesus. Então nós temos muito movimento de falsos profetas e heresias, e os apóstolos dos 12, Paulo já haviam morrido, ainda que João tinha os seus cooperadores, seus companheiros, mas era um ambiente muito hostil naquele período. E João está indo embora. E agora nós encontramos essa segunda carta dele, que João, de uma maneira assim que nos impressiona muito, como o Roberto falou, de costurar as redes, João está procurando voltar ao princípio de tudo, trazer os irmãos, a igreja, a voltar ao princípio, ou seja, não sejam seduzidos por coisas novas. Não se empolgue com inovações, não se empolgue com coisas transcendentais, inovações, novas doutrinas, novas experiências, novas manifestações sobrenaturais, porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito da palavra, e qualquer coisa que nos apartar da palavra é um espírito de erro, é um espírito de engano, e o final dos tempos seriam cheios de movimentos e demonstrações sobrenaturais de espíritos enganadores. Se você estiver atrás de milagres, você vai encontrar muitas coisas que vão te apartar do Senhor. Se você estiver atrás de Cristo apenas, de seguir a Cristo, nós vamos entender que o maior milagre é o viver do Senhor em nós num tempo hostil como esse. Da gente viver uma vida centrada, firmada nele, e a gente perseverar na obediência ao Senhor num tempo de obscuridade. João começa a falar o presbítero, a senhora eleita. Nos chama a atenção que ele não fala o apóstolo. Aquele tempo, lá João já havia escrito da parte do Senhor à igreja que estava em Éfeso, que a igreja em Éfeso colocou alguns que se diziam ser apóstolos e os acharam mentirosos. Então era um tempo que as pessoas viajavam e elas queriam ser notáveis, queriam ser reconhecidas. Elas queriam ter uma preeminência, elas queriam ter um destaque. Elas queriam se aproveitar de um título, de uma prerrogativa de liderança para desfrutar de privilégio entre os cristãos. E o Senhor falou que eles foram colocados à prova e eles foram achados como mentirosos. Então no Apocalipse 1:9, João se apresenta como irmão e companheiro deles, no meio da tribulação. E aqui ele se apresenta como um ancião. O presbítero aqui está falando da sua idoneidade, da sua maturidade. No período da crise, o que mais necessitamos é de irmãos que sejam maduros, sólidos, inabaláveis, que conheçam o Senhor. Assim como numa tempestade terrível, a casa precisa estar bem alicerçada sobre fundamentos, sobre a rocha e com colunas inabaláveis, senão ela vai ruir, vai cair. Assim também a igreja. Nós precisamos de irmãos que sejam colunas. E João se apresenta não como um apóstolo, porque isso talvez era, digamos, um modismo daquela época. E ele está corrigindo essa tendência. João está falando o presbítero. Ou seja, alguns podem até se declarar como apóstolos, mas vocês são maduros? Vocês estão dispostos a sofrer perseguição, sofrer afrontas, sofrer perseguição pela própria, entre aspas, igreja que está sendo apostatada e perseguir o verdadeiro cristianismo? Estão dispostos a tomar a cruz e não ceder ao modismo da época? Porque as pessoas estão procurando algo que faça bem para elas. E, na verdade, a proposta do Evangelho é a glória de Deus em Cristo Jesus. Nós somos chamados para Ele, não para nós. Pelo contrário, se alguém quer vir após mim, o Senhor falou, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Hoje as pessoas estão procurando um lugar que seja um caminho mais fácil. Quem sabe que o caminho que o Senhor colocou é um caminho estreito e a porta é apertada, então você tem que alargar o caminho e alargar a porta também, para que não só as pessoas, mas as pessoas com o mundo, os pecados, a carne, os prazeres, possam adentrar junto da igreja, e esse não é o caminho do Senhor. João, ele se apresenta como o presbítero,
e ele se dirige à senhora eleita. Enquanto as pessoas estão atrás de aglomerações, grandes multidões, hoje se fala de mega igreja. João vai falar dos amigos. E João se dirige a uma senhora. Os irmãos mais conservadores, de uma linha mais da reforma, eles são mais literais na interpretação do texto, e isso não é errado, isso respeita as regras de interpretações. Boa parte acredita que a senhora aqui era uma senhora mesmo. Era uma mulher que tinha os seus filhos caminhando na verdade, provavelmente alguém que hospedava muitos irmãos, porque o contexto fala de como se hospedar e não hospedar. E você vê que João, ele gastou tempo com pessoas no seu evangelho, mostrando que Jesus cuidava das pessoas e se ocupou das pessoas. João faz narrativas do relacionamento pessoal de Jesus com pessoas que não aparecem em outros evangelhos. Ele gastou tempo com Nicodemos, ele gastou tempo com aquela mulher samaritana, ele gastou tempo com Maria. Na sua cruz, ele mostra que apenas está João com algumas mulheres ali. Então, mostra ele no caminho de Emaús. Você tem 2 discípulos, você tem um lado da pessoalidade de Jesus, o quanto ele foca em relacionamento de qualidade com pessoas. Enquanto que João seguiu essa jornada de cultivar um relacionamento significativo com pessoas, porque ele aprendeu com Jesus aquele que ele reclinava ao peito, os falsos obreiros queriam multidões. Falsos obreiros não conseguem olhar nos olhos, gastar tempo de qualidade, eles andam nas sombras, eles não abrem a sua vida e não cultivam vida pessoal com pessoas na verdade. É provável que seja uma senhora apenas. Mas uma outra linha acreditam que esse período também, porque era um período também de hostilidade ainda, João está se referindo a uma igreja local, talvez pequena, uma assembleia de irmãos, e que ele não está colocando o destino dela, a sua cidade, para não atrair perseguição. Então ele se reporta a ela apenas como uma senhora eleita, talvez uma assembleia já bem antiga, uma igreja que surgiu nos primórdios, quando o evangelho foi pregado na Ásia. E pode ser que essa interpretação também esteja certa. Mas o que é interessante em João é que ele não entra em detalhes. E às vezes os eruditos, acadêmicos, estudiosos, gastam-se muito tempo tentando provar uma coisa que o Espírito Santo não perdeu tempo e não levou os obreiros a gastar tempo para investigar. João simplesmente vai ao cerne da questão. E o que nós devemos nos deter com João são as lições que ele coloca. Você vê uma carta pequena, no grego são cerca de 300 palavras, provavelmente a menor epístola, o menor texto de toda a Bíblia. E é a carta de João o apóstolo. Isso significa que quando nós estamos mais no caminho da maturidade, nós não gastamos tempo com coisas periféricas, com coisas superficiais, não cultivamos assuntos que não levam a lugar nenhum. Recentemente, eu vendo uma entrevista com o Hernandes Dias Lopes, perguntaram para ele: Hernandes, o que você hoje não faria que você fez no passado? Coisa que talvez não fosse bem. Ele falou: uma das coisas que eu não faria hoje é travar as guerras que eu travei no passado. Ou seja, quando a gente está na força do ministério ou da vida, a gente tem tendência a se desgastar com tantas coisas, né? Você vê a igreja envolvida com tantas discussões, intercalações, disse-me-disse, assuntos doutrinários. Leva-se anos às vezes. As pessoas estão se machucando. E você vê João deixando tudo isso como se fosse o ambiente do tabernáculo, onde você tem o átrio exterior, o lugar santo e o santíssimo. João está sempre no santíssimo. Ele não perde tempo lá fora. Lá fora você tem tanto barulho, o mugido dos gados, a multidão, as necessidades das pessoas que não conhecem a Deus. Aquilo rouba a nossa vida, a nossa energia. João quer saber do Shekinah, da arca que é Cristo, da vara que fala da autoridade do Senhor, que está dentro da arca, das tábuas da lei que fala da autoridade da palavra de Deus, que é a verdade. João está centrado. E João está gastando tempo
com pessoas que de fato seguiam a verdade. Nós muitas vezes queremos nos envolver com pessoas que não têm nenhum compromisso com o Evangelho. Eu não me refiro exatamente aos não cristãos que temos que nos envolver para pregar o Evangelho, mas eu me refiro muitas das vezes a falsos irmãos, ou a pessoas que receberam o Evangelho, mas estão descomprometidas e elas não querem se comprometer. Às vezes são como sanguessuga, que elas vão roubar toda a sua vida, e no lugar da gente estar apacentando ovelhas, estamos cultivando e alimentando os bodes. Quando a gente poupa os bodes, nós sacrificamos as ovelhas. E infelizmente hoje em muitos lugares é assim. O púlpito se tornou um lugar de falácia, de anedotas, de coisas que mantêm as pessoas alegres, mas elas estão indo para o inferno. Ou elas não conhecem o Senhor. Estamos distraídos e sendo engoldados. E o assunto de João é trazer o povo de volta para o caminho do Senhor. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais eu amo na verdade. Eu amo, mas não é um amor sentimental. As pessoas querem exigir de nós um nível de amor. Irmão, você não me ama mais? Eu amo, disse João, mas eu amo na verdade. A lei foi dada por Moisés e graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Foi isso que João falou no capítulo 1. João também acompanhou o Senhor quando muitos daqueles que creram nele, e Jesus fala assim: se vocês permanecerem na palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como assim libertará? Nós não somos escravos de nada. Nós nascemos livres. Vai libertar de quê? Aí você vê a obstinação, né? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Como assim não foram escravos de ninguém? A descendência deles, primeiro foram escravos no Egito por Faraó. Depois eles foram escravos na Síria. E eles foram escravos na Babilônia. Eles sempre foram escravos. E agora Jesus está dizendo que a maior escravidão é a escravidão do pecado. E é disso que ele está dizendo que vai libertar. Eles eram judeus, eles frequentavam as sinagogas, eles conheciam as Escrituras, eles tinham os cultos, eles eram mestres, tinham a liturgia, tinham o dízimo, tinham tudo. E eles andavam em trevas e crucificaram o Senhor. A libertação que o Senhor está dizendo é que eles não conheciam a verdade em verdade. Eles conheciam apenas a verdade que estava escrita na Bíblia, ou no caso o Velho Testamento estava em papiros, às vezes estava na mente, mas aquilo não estava no seu coração. E João viu Jesus discutindo com eles. Tanto que uma hora, João é o único que relata isso, no capítulo 14, verso 6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diante de Pilatos, Jesus dá testemunho da verdade. Ele nasceu para dar testemunho da verdade. E Pilatos fala: mas afinal, o que é a verdade? E Jesus não responde para ele, porque ele é a encarnação da verdade. Ele é a verdade. Então esse assunto da verdade para João, ele não é simplesmente como os gregos na época cultivavam uma filosofia que os gnósticos herdaram, que a religião herdou. Não. A verdade, por um lado, ela é a palavra absoluta, o logos de Deus em todo o universo, que rege o universo. Ela é a palavra de Deus, incontestável, sustentada em si mesmo. Alguns entendiam que a verdade, ela só é a verdade se ela puder ser experimentada. Se eu tiver experiência com esse assunto, então esse assunto é verdadeiro. Não, irmãos, isso é um engano da religião. Isso é um engano do misticismo. A verdade não depende da sua nem da minha experiência. Ela é a verdade em si mesma. A verdade é o próprio Deus. A verdade é o Filho de Deus. Eu sou a verdade. Ele veio dar testemunho da verdade. E as Escrituras, que é a palavra inspirada de Deus, ela dá testemunho dessa verdade em Cristo. A verdade como está em Cristo, e sem Ele nada é verdadeiro. Quando nós chegamos no final do tempo, no final do século, tudo está sendo relativizado. Tudo está sendo relativizado.
Quem sabe, talvez, mais ou menos, talvez. Isso é relativo. E hoje as pessoas falam, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, aquele tem a sua verdade. Alguns vão ver um programa de música, poxa, eu gostei da sua verdade que você passa quando você está cantando. As pessoas falam assim, porque verdade se tornou uma utopia. Como Satanás incutiu na sociedade essa questão relativizada de que nada é verdade em si mesmo e que toda verdade tem um pouco de heresia ou de mentira e que toda mentira, quem sabe, tem um pouco de verdade. Nada é 100% luz, nem nada é 100% trevas. Tudo tem um pouquinho de alguma coisa. Esse é o Deus desse século. João fala, eu amo, sim, mas eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Nem todos conhecem a verdade, ainda que todos possam falar da verdade. Por amor, eu amo, na verdade, e eu amo, verso 2, por amor da verdade. Irmãos, não devemos nos amar uns aos outros simplesmente por causa de uns aos outros. Se entrarmos nesse caminho, isso chama-se humanismo. O amor pelos outros como um fim em si mesmo. Não. Nós amamos uns aos outros na verdade. Amamos uns aos outros por causa da verdade. Amamos uns aos outros na verdade porque a verdade é que sustenta todas as coisas. Paulo disse, antes seguindo a verdade em amor. Capítulo 4 da sua carta aos Efésios. Ele não fala assim, seguir o amor. Ele fala, não, siga a verdade em amor. Se seguirmos o amor sem a verdade, cairemos no sentimentalismo. Viraremos um clube. Mas se enfatizarmos a verdade sem o amor, nos tornaremos, quem sabe, em relação à doutrina, literalistas, fundamentalistas, racionalistas e tantos outros istas. Aonde vamos enfatizar um credo, uma doutrina, mesmo que isso mata as pessoas. Não, isso também não é a verdade em amor que a Bíblia está nos apresentando. Você vê que as testemunhas de Jeová são inclusive contra a transfusão de sangue, mesmo que seja para você salvar uma criança, salvar uma vida, que morra. O importante é a verdade que eles acreditam, e isso não é a verdade. Isso é uma mentira em nome da verdade, que não é a verdade. A verdade de Deus levou o seu Filho morrer para nos salvar. E aquele que ama, na verdade, dá a vida pelos seus irmãos para glorificar a Deus. Então, quantas heresias em nome de verdade são mentiras? Porque você tem o equilíbrio da verdade, o amor em Cristo Jesus que produz vida. Então João está dizendo assim, não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade, por amor da verdade, que está em nós. Você está vendo que a verdade não é simplesmente letras escritas com tinta num papel? Ele fala da verdade que está em nós e segue dizendo, e para sempre estará conosco. Agora talvez você possa entender porque Jesus falava, e João relatou no seu evangelho, em verdade eu vos digo. Porque os fariseus falavam a verdade, quando eles citavam as escrituras, porque ela é a verdade absoluta de Deus, a palavra escrita. Mas ela não era a verdade em verdade neles, porque essa verdade não governava eles. Essa verdade não estava implantada no coração. Essa verdade não dirigia eles. Não, pelo contrário. Eles se achavam superiores à verdade e eles manipulavam a verdade escrita. Onde eles aprenderam isso? Eles aprenderam com o pai da mentira, que é o maior teólogo que usou a verdade escrita em parte para tentar Jesus no deserto, citando as Escrituras. Ele cita a verdade que não é a verdade nele, para desviar Jesus do caminho da verdade em si mesmo. Estão entendendo? Não temos que nos enganar com pessoas que simplesmente têm discursos maravilhosos, um grande conhecimento, porque ninguém conhece mais a Bíblia e a teologia do que o próprio Satanás.
Por isso que Jesus falava, em verdade eu vos digo. Fala, bem sei que vocês não têm a verdade ou a palavra em vocês mesmos, nem o amor em vocês mesmos. Então Jesus podia falar em verdade, porque ele está interpretando a verdade do Velho Testamento, que era a verdade nele, porque ele é a verdade. Que Deus nos ajude para que esse versículo 2 também seja a nossa realidade, de seguirmos a verdade como doutrina, ao ponto de isso ser verdade em nossas próprias vidas. Amém? Ter a verdade em nós. Porque pode ser que esse livro nos será tirado. E não importa, desde que a verdade esteja trabalhada e enxertada em nossa alma e sejamos constituídos por ela e possamos andar no caminho da verdade, que é uma pessoa, andar no Senhor, de acordo com a verdade que nós aprendemos como doutrina. Graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Ele é o Filho do Pai. Filho do Pai, como é que termina o versículo 3? Em verdade e amor. Porque havia aquela guerra sobre a encarnação do Verbo. Porque no Velho Testamento se conhecia Deus, o Deus único, que de fato é único, mas eles ignoravam que, apesar de Deus ser único, ele subsiste em 3 pessoas distintas em si mesmo. E que Deus, o Filho, se encarnou no ventre de Maria e o Verbo se fez carne gerado pelo Espírito Santo. E ele agora é 100% Deus e 100% homem. Mas as pessoas estavam tentando separar a humanidade da divindade de Jesus, e eles achavam que esse gnosticismo, essa mistura, era a verdade que eles deveriam seguir. Era um esoterismo de querer experiências com anjos transcendentais fora da verdade em Cristo no Evangelho e da sua cruz. E eles agora haviam abandonado o verdadeiro Deus, que João fala no final da sua carta, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é Deus, assim como homem, você não separa disso. Por isso ele fala, graça seja convosco e misericórdia e paz, da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. O Filho não é o Pai e o Pai não é o Filho, são 2 pessoas distintas em si mesmas. Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que ele enviou Deus, o Filho. Não se pode misturar essas coisas. Amém, queridos? Vocês estão me acompanhando? Isso aqui é uma questão fundamental de fé. Às vezes nós estamos no lugar, as pessoas oram assim, Pai Celestial, Pai querido, nós te adoramos, Senhor Jesus, porque, Pai, o Senhor deu sua vida na cruz por nós. Irmãos, essa é uma oração herética. Não foi o Pai que deu a sua vida por nós na cruz. Não, o Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo que morreu por nós na cruz, clamando ao Pai que estava nos céus. Eu sei que é simplicidade, mas muitas das vezes é uma heresia que as pessoas estão concebendo. E esse espírito de erro quer trincar o fundamento da fé, porque uma vez que os fundamentos são ruídos, disse o Salmos 11, verso 3, o que poderá fazer o justo? Se nós não conhecermos os fundamentos centrais da fé, Deus, a Trindade, a pessoa do Filho unigênito do Pai, a encarnação, sua vida humana, seu ministério, sua cruz, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, o derramamento do Espírito, a salvação unicamente e suficientemente pela graça de Deus, a inerrância e autoridade das Escrituras Sagradas. Irmãos, se a gente não tiver firmado nessas coisas que são fundamentais, viraremos uma seita. Por isso que nós estamos agora começando a estudar também o livro Incomparável Cristo, porque é um livro de fundamento, ainda que ele está em simplicidade para pessoas leigas e simples como nós, cheio de poesia,
mas é um livro que coloca a gente centrado em Cristo e na verdade do Evangelho. E vocês vão descobrir que é muito mais fácil a gente estudar muitas outras coisas mais agradáveis, especialmente na área da curiosidade, do que a gente mergulhar nos assuntos de fundamentos da fé central em Cristo. Nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Verso 4: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Presta atenção nisso, irmãos. João está falando da sua alegria, e ele agora está achando, ele está descobrindo que alguns dos teus filhos, puxa vida, por que alguns? Porque nem todos estavam andando na verdade. Hoje nos entristecemos profundamente, que nem todos estão caminhando. Mas você vê que no final do primeiro século já era assim. As pessoas querem um caminho mais leve, mais light. Por favor, não fale do pecado, não fale do inferno, não fale do juízo de Deus. Largue esse negócio de santidade. Jejum, então, pelo amor de Deus, isso é coisa lá do outro mundo. As pessoas não querem que você pregue mais o Evangelho. Você tem que pregar o humanismo. 7 maneiras de manter as pessoas felizes. Enfim, qualquer coisa, seja um coach, né? Seja alguém que seja um apregoeiro do humanismo, um apregoeiro de entretenimento, mas não prega o Evangelho. Esquece o livro de Romanos, lê um livro cansativo, uns capítulos difíceis, esse negócio da cruz. Vamos pregar algumas passagens dos Salmos, quem sabe Cantares, um livro mais poético, né? Eclesiastes. Irmãos, é um tempo difícil. Disse Paulo, Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. O final dos tempos, disse Paulo, seriam tempos trabalhosos. As pessoas não iam querer dar mais ouvido à verdade, elas iam querer amontoar doutores segundo as suas concupiscências. Elas teriam um comichão no ouvido. Elas não suportariam ficar sentado 10 minutos para ouvir a pregação do Evangelho, a verdade, a pregação expositiva. Elas conseguem ficar horas vendo um filme, assistindo futebol, ou dentro de um cinema, ou lendo um livro de ficção. Mas quando você prega a palavra como ela é, sem adulterar a palavra, nem todos vão querer ouvir. João está dizendo: eu me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade. Irmãos, alguns, não todos. Assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, eu rogo-te. Você está vendo João? Ele vai partir, ele está rogando. Não como se escrevesse um novo mandamento. João não está escrevendo nada novo. E às vezes esse é o nosso problema. Nós queremos coisas novas. E Paulo fala: eu não me canso de vos falar as mesmas coisas, que é segurança para vocês. Eu não tenho um novo mandamento para dar para vocês. João está dizendo: eu não estou escrevendo como se fosse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos. Qual mandamento que João está relembrando aqui desde o princípio? É o capítulo 13 de João. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. Vos amei. Se vocês amaram uns aos outros como eu vos amei, todo mundo conhecereis que sois meus discípulos. Jesus falou: um novo mandamento vos dou. E João está dizendo: não é um novo mandamento diferente, mas é aquele que temos ouvido desde o princípio. Você está vendo, irmãos? Que a lei fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus fala: esquece você, eu vou matar você. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Disse Paulo: em mim não habita bem algum. E o profeta: nossa justiça é como trapo de imundícia. Não. Vocês tentaram amar uns aos outros como a si mesmo por séculos. Vocês estão se matando uns aos outros. Não. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como?
assim como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou? Morrendo. Não lembrou dele, não se salvou. É isso que o Senhor fala para nós. Você está vendo o que o João está falando? A sua espiritualidade que não seja gnóstica. Não adianta você estar voando como se fosse um querubim e você não ama o seu irmão. Se alguém tiver bens nesse mundo, disse o apóstolo João na sua primeira carta, e ver seu irmão passando necessidade, lhe fechar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Como? Que a espiritualidade de vocês seja humanizada, assim como Jesus é Deus, se fez homem e andou como homem, amou como homem, praticou como homem. João está dizendo, esse mandamento de amor, onde as coisas são práticas, na verdade, mas no dia a dia, com simplicidade, que nos amemos uns aos outros. E Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 3, daquele caminho sobremodo excelente. Que caminho é esse? O amor. Ele não quer que a gente seja como aquele sino de bronze, que por mais que dá um som, mas ele está vazio. Você pode até colocar o seu corpo a ser queimado pelos outros, pelo pobre. Você pode falar a língua dos anjos e dos homens, mas se você não tiver amor, né? Tudo isso é em vão. É isso que João está dizendo. Que chegaria um tempo onde as pessoas estariam cheias de conhecimento, cheias de teologia, cheias de experiências, cheias de tudo, mas não estão dispostos a remover uma palha por amor ao seu irmão. Hoje alguém dizia, as pessoas viajam, vão para a Disney e postam aquelas fotos lá no Facebook e o seu irmão do lado está passando necessidade. Como que é isso, irmão? Aí cantamos, como disse Toza, o cristão não mente. Não, ele vai para o culto e canta as mentiras enquanto louva. Nós cantamos que amamos o Senhor e cantamos tantas coisas. E isso pode virar um engano assim que se torna uma obsessão. Nós estamos cantando mentira, irmãos. Se nós não nos amarmos de fato uns aos outros. E o amor, verso 6 é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Você está vendo? E este mandamento, como já desde o princípio eu visto, olha ele chamando de novo para o princípio, não é que eu ouvi do fulano, eu estou sentindo, eu descobri o livro, volta para o princípio. Desde o princípio que andeis nele. Por que João está falando isso com essa senhora, ou com essa igreja, com esse rebanho? Por que, João? Porque já muitos enganadores entraram no mundo. E Jesus fala, pelos seus frutos o conhecereis. Lobos vestidos de ovelhas. E os lobos se alimentam do sangue das ovelhas. Muitos enganadores saíram pelo mundo. Não são poucos, não. E existia uma prática de hospedar. Na época, não tinha hotéis e pousadas tão vantajosas como hoje. Naquela época, os lugares de pousadas quase sempre eram lugares imorais. Eram lugares de prostíbulos. Então não era conveniente que um cristão se hospedava ali. Ele se hospedava na casa dos irmãos. Mas corria o risco que, assim como vinham os mensageiros, os profetas de Deus, os servos de Deus, vinham também os falsos profetas. E agora João fala assim, vocês têm que provar os espíritos, você tem que provar pela unção, provar pela verdade, e você não pode receber na sua casa os falsos obreiros. E ele vai dizer, muitos enganadores entraram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, este tal é o enganador e o anticristo. Talvez hoje alguém não venha confessando assim, de maneira tão escancarada, a sua heresia sobre a divindade de Jesus Cristo, mas Paulo vai dizer aos filipenses que alguns, ainda que chorando, eles eram inimigos da cruz de Cristo. Está vendo? Ele pode ter uma boa teologia, mas ele é um mundano. Ele é leviano. Pedro vai falar dos falsos profetas, falsos
obreiros, e ele e Judas também falam daqueles que se banqueteavam nas festas ágape dos irmãos, quando eles comiam juntos, mas eles tinham os olhos cheios de adultério. Eram nuvens sem água. Ou seja, irmãos, eles estavam ali, mas eles não tinham a verdade neles. Eram falsos obreiros. Alguns apregoavam de fato heresia sobre a divindade e a humanidade de Jesus, mas outros desviavam os cristãos para uma vida leviana. Eu me lembro que participei do encontro de pastores certa vez, e na hora do almoço sentou um pastor na minha mesa, advogado, com várias faculdades. Ele virou para mim e falou assim: irmão, os homens de Deus no Velho Testamento tinham várias mulheres. E começou a citar vários desses homens. E aí Paulo vai dizer que convém ou é necessário que o presbítero tenha uma mulher só, seja esposa de uma mulher só. E quem não é presbítero? Porque eu não sou presbítero, eu sou um pastor. Começou a torcer as escrituras. Porque os presbíteros no primeiro século eram os pastores, né? São nomenclaturas que enfatizam realidades diferentes de uma mesma pessoa. Os presbíteros são os anciãos, que são os pastores que apacentam o rebanho. E quando chama de bispo é porque eles são os supervisores, mas são as mesmas pessoas. Ele queria uma licença e um advogado que pudesse confirmar que o cara pudesse ter várias mulheres. Chegou a falar para mim assim: você nunca viu um leão? É um leão, mas tem 10 leoas, 8. Chegou a falar isso para mim. Aí, como vinha um irmão obreiro que, digamos, era responsável entre eles, eu falei assim: fulano, e eu conheço ele, que é um homem sério, faz favor. Falei: olha, é esse irmão aqui, e agora eu nem sei se é irmão, ele me fez essa e essa pergunta, por favor, ajuda ele aqui. Eu saí e larguei ele lá, eu não vou me envolver com isso. Vocês estão entendendo? E hoje está assim, né, irmãos? Então, assim, cuidado. Já muitos enganadores entraram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmo, cuidado, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Você está vendo? Tome cuidado para não perder o que nós já conquistamos com tanto sacrifício. Antes venhamos receber o inteiro galardão. O que ele quer dizer com o inteiro galardão? É porque, embora a salvação seja uma só e não muda, ela é pela graça de Deus, o galardão ele é conquistado pela nossa obediência, pelo nosso serviço, pela nossa consagração. O galardão pode diminuir ou aumentar. Você pode receber ele inteiro pela metade ou, inclusive, perder o seu galardão. Estão entendendo? Porque o galardão é uma recompensa. A obediência de Cristo produz salvação, a nossa obediência produz galardão. O sacrifício de Cristo produziu a salvação. A nossa dedicação, o nosso sacrifício em servir o Senhor produz recompensa. A obra de Cristo na cruz é o fundamento. Mas agora nós somos chamados a praticar boas obras, a ter obras de edificação sobre esse fundamento. Enquanto o fundamento de Cristo, nós cremos nele e isso gera salvação, o que nós praticamos sobre esse fundamento, porque uma vez cremos na salvação, isso produz o galardão. Então nós temos fundamento e edificação. O fundamento é a obra de Cristo por nós, e a edificação é a nossa obra sobre o fundamento, que vai construindo a casa de Deus. Se você não se consagra, se você não serve, se você leva uma vida rasa, ainda que você esteja no fundamento, você não tem galardão, você terá disciplina. E se nós trabalharmos, mas depois esmurecermos, e agora começar a confessar coisas estranhas à mensagem da cruz, estranha ao senhorio do Senhor, estranha à consagração, inclusive abraçarmos heresias, corremos o risco de perder toda a recompensa. E João fala assim: ora, e os filhinhos, verso 8,
olhai por vocês mesmos, não siga a multidão, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos a inteira recompensa ou galardão. Estamos claros nisso, irmãos? Amém? Que sério que é isso, não? Todo aquele que prevarica, todo aquele que adultera, todo aquele que mistura, todo aquele que insere coisa na doutrina verdadeira, ou todo aquele que retira coisa, todo aquele que não persevera na doutrina de Cristo, os ensinamentos de Cristo, a verdade sobre a pessoa e obra de Cristo, todo aquele que mescla, não tem a Deus, não se iluda. Isso é o espírito do anticristo. Mesmo aqueles que, como disse João, saíram entre nós, mas não estão entre nós, e eles deram lugar a um espírito de anticristo para ficar manifestado que nem todos eram dos nossos. Recentemente, agora no nosso encontro em Sorocaba, no mês de junho, 2 irmãos de uma determinada cidade me procurou e nós conversamos com outros irmãos juntos. E eles falaram que alguém na cidade deles abraçou um segmento que crê que o Novo Testamento foi adulterado, que as cartas de Paulo são desnecessárias e que o Jesus não é de fato o Filho de Deus ou o Messias, que o verdadeiro Messias é o que vem da linha de uma confissão no hebraico e tem que confessar Yehoshua e Amashia. Irmãos, isso nós refutamos lá na década de 90 e de 80. Naquela época eu cheguei a ouvir, que Deus me cubra com sangue precioso e me guarde, mas às vezes precisamos mencionar essas coisas. Eram irmãos. Nós recebemos um líder entre eles na época que viajou pregando a palavra entre as igrejas. Ele recebeu isso. E nós tivemos que botar ele para fora de casa e nem deu um copo d'água para eles, que é o que vai falar aqui. Ele chegou ao ponto de dizer que esse Jesus que nós cremos é o próprio Satanás. E que nós somos batizados de Jesus, temos que nos arrepender e largar a mão do Velho Testamento e crer nesse judaísmo, nessa mistura neo-judaica, que é uma mistura, é uma heresia. E receber o Filho de Deus, que é o Messias, que na verdade é o anticristo, ou um dos espíritos do anticristo. E isso agora, 2 meses atrás, num lugar os irmãos estão comendo essa feijoada com veneno. Mas isso aqui foi no 1º século. Não, irmãos. Os demônios são os mesmos, a carne é a mesma. E quem estiver atrás de coisas como os gnósticos, muito profunda, muito misteriosa, muito transcendentais, e sair da simplicidade do Evangelho, vai atrás dessas coisas. E não tem nem noção do que eles estão falando, porque são mentiras. Nem a história dá testemunho, nem a literatura, nada dá testemunho disso. Nós temos cerca de 2.000 anos de história da igreja, com vários concílios, intercalações, e essas coisas são engano. Verso 10: se alguém vir ter convosco que não traz essa doutrina de Cristo, da divindade e humanidade de Cristo, não recebais em casa, e o que mais que fala? Nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas mais obras. Naquele período a Miriam vinha trazendo um café com água, eu falei, filho, para guardar. E a gente conheceu esse pessoal, nós fomos na casa deles. Você não vai me dar um copo d'água? Eu falei, de jeito nenhum, para um falso profeta herético, nunca. Eu sou seu irmão. Eu falei, não, senhor, você é um falso irmão. Mas para onde nós vamos? Eu falei, deve ter hotel na cidade. E botei para fora. Porque é isso aqui, ó. Você não pode nem saudar. Eu falei, se fosse um ateu, se você fosse um ateu, eu mesmo faria um café para você, né? Se fosse um espírita, qualquer outra coisa, mas alguém dizendo-se um obreiro, é diferente, irmãos. Porque você recebe essas pessoas não numa base de comunhão, mas você recebe porque são seres humanos. Tá certo? Mas aqui ele está falando de obreiros, de falsos obreiros. E a gente tem que ter cuidado com isso.
Eu me refiro em receber um espírito ou qualquer uma outra pessoa de um outro segmento religioso, não porque a gente vai ter comunhão nessas coisas, mas porque eles são seres humanos, são pessoas. E a gente se relaciona com as pessoas porque elas são pessoas. É uma questão social. Agora aqui é diferente, é uma questão de fé. Quem saúda tem parte nas suas mais obras. Irmãos, nós não podemos nos comprometer com heresias. Não podemos. Não seja hipócrita de querer agradar as pessoas e desonrar a Deus. Precisamos ser verdadeiros. Eu tenho muito que escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta. Na linguagem de hoje, eu não vou mandar um WhatsApp para você, né, uma mensagem pelo WhatsApp ou um e-mail. Tem coisa que dá para falar pelo WhatsApp, e-mail ou por telefone. Mas ele diz, mas eu espero ir ter convosco e falar face a face para que o nosso gozo seja cumprido. Cara a cara. Me impressiona que João já estava um velhinho, com quase 100 anos. E ele está cheio de amor e de encargo, e ele quer estar indo visitar os irmãos. E hoje, às vezes, nós somos jovens, e se der um friozinho, ou dependendo, nós temos carro. Naquela época não tinha carro, irmãos. A gente não quer ver os irmãos, tudo é difícil, tudo. Isso mostra quanta frieza no coração existe hoje. Tem coisa que tem que tratar face a face. Olhar nos olhos, sentar junto e tratar. Saúdam-te os filhos da tua irmã, ou seja, subentende o lugar onde João está escrevendo. A eleita, amém. Uma cartinha, pequenininha, mas você encontra essa riqueza e João está indo embora e ele agora está fortalecendo, encorajando os irmãos. Eu vou embora, mas vocês não são chamados para me seguir, vocês são chamados para seguir a verdade. Eu vou embora, mas a unção do Espírito está com vocês. Eu vou embora, mas o verdadeiro apóstolo e o sumo pastor mora em vocês. E a unção levanta outros. Todos vocês têm que servir, têm que ter comunhão, mas uma comunhão que seja na verdade. Conhecer a verdade, obedecer a verdade. Irmãos, e quando a gente for compartilhar e servir uns aos outros, não precisa se preocupar. Nós só precisamos realmente ler a verdade, contextualizar a verdade, o texto, explicar o que está escrito, não precisa inventar moda, e aplicar as lições práticas que a palavra de Deus fala para nós. E quando surgirem problemas, quando surgirem inovações, quando surgirem desafios, mesmo quando surgirem falsos profetas, falsas profecias, ou mesmo que a nossa cabeça seja colocada a prêmio, não devemos ter medo de nada, irmãos. Nós não estamos sozinhos. E nós podemos vir à palavra de Deus, porque aqui está a resposta de tudo que nós precisamos. E se a gente se firmar na verdade, e essa verdade também for verdade em nós, então o Espírito Santo cuidará de todas as coisas. E João fala que eles não deveriam ter medo quando eles fossem perseguidos e as pessoas inclusive matassem alguns deles, como se estivessem prestando um culto a Deus. Fala, naquela hora vocês não têm que se preocupar em que responder, porque já não serão vocês mesmos, mas o Espírito do vosso Pai que mora em vocês, Ele vai falar por vocês mesmos. Não tem que ter medo. João está indo embora, mas aí está a verdade, o Espírito, a comunhão, o sangue. E nós precisamos preservar essas coisas no amor. Ser uma comunidade de cristãos como essa senhora eleita e os seus filhos, que ama na verdade, que anda na verdade, que pratica a verdade, porque vive pela verdade, porque coopera com a verdade e não se ocupa com qualquer coisa que não tenha nada a ver com a verdade. Que o Espírito Santo nos mantenha no amor e na verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe.